Como receber consolo da parte do Senhor? Muitas vezes a gente está na igreja, enfrentando uma situação muito difícil, a gente sabe que Deus nos ama, que Deus está conosco, mas mesmo assim a gente não consegue se sentir consolados pela palavra do Senhor. Sabe, é algo semelhante ao que acontece quando você está no meio de uma multidão, mas mesmo assim você se sente sozinho, ou quando você tem a família por perto, pai, mãe, irmãos, e mesmo assim se sente mal amada ou mal amado, né, rejeitado, abandonado, mesmo com a família presente fisicamente. Né? Muitas pessoas se sentem assim. Então, vamos lá. Como receber consolo da parte do Senhor? O que a gente precisa fazer como cristãos para nos sentir realmente amados por Deus? Porque muitas vezes a gente até sabe que Deus nos ama, mas a gente não consegue se sentir amado. Então vamos lá, né? A palavra de Deus nos ensina, lá no Salmo número 32, verso 8, o seguinte: O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir e vou guiá-lo e orientá-lo. Então a palavra do Senhor nos promete orientação. A palavra do Senhor nos promete que Deus nos ajudaria em todas as nossas lutas e em todas as nossas dificuldades. Certo? Então isso já é uma promessa. Antes de iniciar a meditar sobre essa palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acredita realmente que o nosso Deus, ele é incapaz de mentir? Sim ou não? E por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque em muitos momentos durante a nossa vida, a nossa mente, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, entra em conflito com aquilo que a palavra diz. E quando a nossa realidade entra em conflito com a palavra de Deus, aí nós temos que usar a nossa fé. E a fé é um desafio. Ter fé é um desafio, principalmente para aquelas pessoas que são racionais demais. Por quê? Uma pessoa que sempre está sendo guiada pela razão, dificilmente vai conseguir viver pela fé. Porque a fé, em muitos momentos, ela entra em conflito com a nossa razão. Então, quando a sua razão estiver falando uma coisa e a sua fé confirmada pela palavra de Deus, tá bom? E a sua fé confirmada pela palavra de Deus disser outra, né? Nós, como cristãos, temos que ignorar aquilo que nós vemos, temos que ignorar aquilo que nós ouvimos e temos que colocar toda a nossa confiança naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, por exemplo, o consolo para aqueles que se sentem abandonados, rejeitados, mal amados. Olha só, a sua família te deixou, as pessoas não te enxergam, você se sente esquecido, largado, no meio de uma multidão de problemas, sem saber o que fazer, totalmente perdido. Quando a gente chega naquele momento que a gente tem a sensação de que está no fundo do poço, olha só o que a palavra diz. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. A palavra do Senhor diz assim, ó: O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Lá no Salmo 27, verso 10, olha só o que a palavra diz. Salmo 27, verso 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ou seja, a palavra de Deus diz que você nunca estará sozinha, que você nunca estará sozinho, que você nunca será abandonado pelo Senhor. Só que muitas vezes a nossa realidade diz uma coisa e a palavra diz outra. E o que a gente vai fazer no meio desse conflito? Acreditar no que a palavra de Deus nos diz. Através desse ato de ignorar o que eu estou pensando e me focar naquilo que Deus está dizendo, eu consigo receber o consolo da parte de Deus. Agora, quando eu não consigo ignorar os meus próprios pensamentos e quando eu dou muita atenção aos pensamentos ruins e atormentadores que preenchem a minha mente, eu não consigo acessar o consolo vindo da palavra de Deus. Olha só, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei como órfãos, ou seja, não vos deixarei abandonados, como aquele que não tem pai, que não tem mãe. Eu vos enviarei um Consolador. E esse Consolador estará com vocês até o final, por todos os dias, até o final dos tempos. Ou seja, você nunca estará sozinha, você nunca estará sozinho. Mas para que você consiga receber a companhia do Espírito Santo, você tem que ignorar a sua realidade e se concentrar no que a palavra diz. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, sem fé, não vamos conseguir receber o consolo que o Senhor preparou para nós. E constantemente nós somos tentados a observar, a dar mais atenção para aquilo que a gente está vendo, para aquilo que a gente está ouvindo, ao invés de dar mais atenção para a palavra de Deus. O diabo, nosso inimigo, ele é mestre em enganar pessoas. Ele é o mestre do engano, o pai da mentira. E o mestre do engano está o tempo todo tentando fazer você duvidar de Deus. Tentando fazer você duvidar do que a palavra diz. Para Deus, nada é impossível. Lucas, capítulo 1, verso 37. Pois para Deus, nada é impossível. Ou seja, se você parar de se concentrar naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, e se você se concentrar unicamente no que a palavra está dizendo, você vai conseguir receber o consolo que vem do alto. E assim, as suas lutas vão parecer mais fáceis de serem vencidas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, a palavra diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque dele provém as fontes de vida. Ou seja, tome muito cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua mente, com aquilo que você está pensando, com aquilo que você dá atenção, com
com aquilo que você está meditando com frequência, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está ouvindo, porque essas coisas têm o poder de preencher o seu coração e dominar a sua vida, no sentido positivo ou no sentido negativo. Se você está o tempo todo ouvindo palavras de maldição, notícia de tragédia, pessoas falando de catástrofes, o medo vai entrar no seu coração. Agora, se você se desligar um pouquinho dessas coisas, se concentrar na palavra de Deus e tiver o tempo todo meditando nas promessas, meditando nas orientações, meditando na sabedoria de Deus, aí a palavra vai preencher o seu coração. E quando essa palavra preencher o seu coração, ela vai produzir dentro de você muita fé. E essa fé vai te transformar de dentro para fora. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, lá no Salmo de número 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A próxima vez que vier o medo de passar fome, lembre-se disso. Combata esse medo com a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A próxima vez que vier aquela sensação de que é impossível ser santo da forma como Deus nos pede, abandonar certos tipos de pecado, lembre-se da palavra, porque ela diz assim, o Espírito Santo nos ajudará nas nossas fraquezas. Quando vier aquela dúvida, poxa, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Lembre-se do que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Romanos 8,26, o Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Então combata todos os pensamentos ruins com o uso da palavra de Deus. E através disso, você vai conseguir receber consolo da parte do Senhor. Além de combater todos os pensamentos ruins com a palavra de Deus, também tem uma outra estratégia que vai te ajudar muito a receber consolo do Senhor. Ore todos os dias. Orar significa conversar com Deus. E quando conversamos com Deus, quando apresentamos ao Senhor todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, o Senhor, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Lá no Salmo de número 2, Salmo 32, verso 8, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Muitas vezes a gente entra em desespero por não saber o caminho que deve andar. Muitas vezes a gente entra em desespero por ter medo de tragédias futuras. Muitas vezes a gente olha para o nosso passado e vê tanta dor, tanto sofrimento, que a gente perde prazer pela vida. E são nesses momentos que o diabo nos ataca com pensamentos terríveis. Você nunca vai conseguir, você não vale nada, é melhor tirar sua própria vida, não vale a pena, você vai ser humilhado de novo, você vai ser uma derrota, não vai dar certo. Não acredite nas palavras do diabo, acredite na palavra de Deus. O Senhor diz que Ele vai nos ajudar em todas as nossas fraquezas. O Senhor diz que Ele preparou um lugar maravilhoso para todos aqueles que nele creem. O Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Olha só o que a palavra diz. Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. A palavra do Senhor diz assim, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Em outras palavras, Jesus não rejeita você. Diferente do que o diabo diz o tempo todo, Jesus não rejeita você. Ele te ama, Ele te valoriza e Ele quer te consolar. Ele quer te ajudar em todas as suas lutas e dificuldades. A única coisa que você precisa fazer é ter fé e acreditar nessa palavra, porque essa palavra vai te dar consolo, força e direção para que você possa enfrentar e vencer todas as suas lutas e todas as suas dificuldades. Amém? Deus te abençoe e até mais.